Descubra como comer sem culpa. Esse é o assunto do nosso vídeo de hoje. Eu sou Felipe Stadniski, nutricionista e chefe dos Corpos da Alma, e vou falar com vocês um pouco hoje sobre essa relação do alimento com o comportamento que a gente projeta sobre determinados alimentos, a culpa, a raiva. Provavelmente você que está me assistindo já deve ter se pegado com raiva ou com extrema satisfação após de comer algo que você muitas vezes não gostaria. O nosso trato digestório, nossos intestinos, há muitos anos os nossos ancestrais viam ele como o primeiro cérebro, ou como da onde parte todas as emoções. E sim, o nosso intestino é um órgão endócrino, e talvez ele seja o nosso primeiro cérebro. É ele que manda as conexões, que proporciona os nutrientes, os substratos necessários para produzir determinadas emoções, por exemplo, sensação de bem-estar, produção de neurônios que estão relacionados com o bem-estar, derivam da microbiota, derivam de uma ação bacteriana, de uma síntese de nutrientes que vem dos intestinos para o cérebro. Então essa conexão entre o intestino e o cérebro, ela promove muitas emoções e está relacionada com muitas emoções que estão presentes no dia a dia. E aí, se a gente for olhar para a relação do alimento com o comportamento, de comer um alimento e sentir culpa, de comer um alimento e sentir raiva, isso é um ponto a gente observar. Isso é um ponto que você pode observar nas suas práticas. Porque invariavelmente você já passou por isso. Você comeu algo e pensou, eu não deveria ter comido. Ou comeu algo que era quase uma obrigação. E aí você come algo projetando uma emoção sobre aquilo, algo que você não queria comer. Projetando uma culpa, uma raiva sobre aquele alimento. E aí o mesmo alimento pode gerar estímulos diferentes, dependendo do momento, dependendo da ocasião. E aí, se eu como um alimento com culpa, eu gero uma programação dentro do meu corpo de que aquele alimento pode ser perigoso, de que aquele alimento não é uma boa opção. E aí, toda essa culpa, todas essas emoções geradas vão projetar no alimento uma digestão diferenciada. Porque culpa, raiva estão relacionadas à má digestão, estão relacionadas à ação dos intestinos. E aí, se eu como o melhor alimento, o mais saudável, o alimento com maior benefício, com culpa, com raiva, ele pode ser o pior alimento para o meu corpo. E da mesma maneira, se eu comer o pior alimento, pode ser o melhor remédio para o meu corpo. Se aquilo for um alimento que me promove uma sensação emocional, que me promove uma satisfação psicológica. Então, dentro desses pontos do alimento e do comportamento que a gente abordou até então, eu preciso levar em consideração que a minha satisfação é tanto física quanto psicológica. Então, vou citar um exemplo para vocês, para elucidar essa questão. A mídia promove que um açúcar simples é um veneno, que é um alimento ruim para o corpo. E, de fato, a gente tem que é um alimento que pode estar relacionada com várias patologias, com várias doenças da atualidade. Mas talvez esse mesmo alimento é um alimento que te conecta com pessoas, é um alimento que te promove a sensação de bem-estar, o acolhimento, te promove um amor interior, uma sensação de plenitude. E aí você come esse alimento e tem um acolhimento. Mas, por outro lado, você pode olhar para isso como algo ruim. E aí você come esse alimento projetando culpa, projetando raiva. Você projeta uma emoção que vai agir sobre o seu corpo físico. Então, toda aquela raiva, aquele descontentamento vai influenciar a forma com que o corpo vai digerir esse alimento, com maior probabilidade de digerir, de metabolizar de uma maneira ruim, de uma maneira que te promova sensações ruins. Mas vamos olhar para um ponto de vista diferente. Então,
se eu busco uma satisfação emocional, uma satisfação psicológica com este alimento, ele pode ser o melhor alimento neste momento. Neste momento de baixa, nesse momento de depressão, nesse momento de desânimo. Então talvez não seja o alimento, mas sim a forma com que eu me relaciono com ele. Porque quando eu entendo o porquê de um alimento, o porquê que eu tenho tanto apreço por ele, talvez fique muito mais fácil eu identificar quando eu quero comê-lo, ou quando eu preciso nutrir o meu corpo emocional, ou quando é mental, ou quando eu preciso nutrir meu corpo físico. Então, quando eu entendo os porquês de determinados alimentos me fazerem tão bem, ou me gerarem tanta culpa quando eu como, fica muito mais fácil fazer melhores escolhas. Fica muito mais fácil eu nutrir meu emocional, meu mental, o meu físico. Então é muito fácil ser influenciado pelaquilo que a mídia expõe. Então esse alimento é bom, esse alimento é ruim. Fritura não pode, açúcar não pode, salada pode, grelhado pode, vegetal pode. Mas será que a gente não pode comer de tudo? Será que talvez a relação do alimento ela não é individual? E talvez a forma com que você se relaciona com o alimento é diferente da forma com que eu me relaciono com o mesmo alimento? E aí a gente pode levar em consideração de que este mesmo alimento tem ações fisiológicas diferentes. Depende do momento e depende de quem está comendo esse alimento. Então não é por um ponto final ou trazer uma universalidade de uma função única para cada alimento, mas sim explorar mais o contexto emocional, o contexto alimentar, o cunho social, cultural que esse alimento tem na sua vida. E aí, o pior alimento físico pode ser o melhor alimento emocional. Mas isso é uma questão em que é individual, é uma busca por um autoconhecimento dos alimentos, da tua alimentação, das práticas alimentares. Essa busca é o que proporciona essa consciência alimentar que é sua. E que cada pessoa que estiver junto com você, numa mesa, compartilhando o mesmo alimento, vai ter influências diferentes. Então olhar para a culpa, olhar para a satisfação, olhar para a raiva, olhar para a alegria que o mesmo alimento pode proporcionar, olhar para isso é o que me proporciona fazer as melhores escolhas. É o que proporciona a mudança do padrão alimentar. Porque se eu identifico que ele me gera uma culpa, eu posso buscar na culpa o porquê que eu sinto essa emoção quando eu como. E aí, se eu sinto realmente uma culpa, mas será que essa culpa não deriva de mídias, de pessoas que me influenciam, de diretrizes que foram impostas na sua vida? Então talvez o melhor alimento não serve para você. Talvez cabe reavaliar, talvez cabe buscar essa consciência alimentar de cada alimento, buscar o entendimento, a influência que ele tem na sua vida, a particularidade da emoção que esse alimento gera. Porque talvez um prato de salada, de folhas, vegetais, todo colorido, pode te trazer um trauma. E aí, sem dúvidas, esse alimento vai te fazer muito mal. Porque gera estímulos, gera emoções que não são bons. Gera medo, gera culpa, gera raiva. E aí o seu corpo, invariavelmente, vai digerir esse alimento de uma maneira diferente. Porque essa conexão que a gente tem entre mente, comportamento e os intestinos, a ação fisiológica da digestão dos alimentos, ela é direta, mas ela é imperceptível. Muitas vezes a gente não percebe que essa culpa é projetada sobre os alimentos. Mas é uma busca. É uma busca que cabe a gente fazer, porque é a busca que nos traz o autoconhecimento, que nos traz a liberdade de comer de tudo e nos traz a liberdade de nutrir cada corpo que a gente precisa em cada momento,
com consciência alimentar, com entendimento das emoções que se apresentam. Porque também eu posso usar mais um exemplo. Hoje, um prato de comida talvez me satisfaça muito, mas talvez amanhã, sobre pressões, sobre trabalho, sobre um estresse que eu tenho no meu dia a dia, na minha prática, no meu trabalho, com algum familiar, com algum amigo, este mesmo alimento pode não me trazer uma nutrição integral. Pode me trazer uma repulsão, pode me trazer uma insatisfação. E aí, bom, é o mesmo alimento, mas tem ações fisiológicas diferentes no meu corpo. Então, quando eu entendo que este mesmo alimento, independente de qual você escolha, tem ações diferentes, eu começo a olhar para o que está se apresentando agora, nessa refeição, nesse momento, qual é o meu desejo? Neste momento, você tem fome do quê? É fome física? É fome de um alimento? Ou é fome emocional? É falta de um carinho, é falta de um amor, de um acolhimento, que talvez aquele alimento te conforte, te traga todo esse alento. Mas em algum momento você não precisa de um conforto do alimento. E aí quando você come aquele alimento que todos à sua volta julgam ser um alimento ruim, você come ele com culpa. Você come pensando, eu não deveria comer. Então, a mensagem que eu gostaria de passar para vocês é que o mesmo alimento pode ter funções e ações diferentes no seu corpo, dependendo do estado emocional, dependendo de como você está no momento. E respeitar essa individualidade talvez seja o caminho para construir uma qualidade de vida, para construir um dos pilares dessa qualidade de vida, que são através dos alimentos, que é através da forma com que você se relaciona com o alimento. Se você gostou desse vídeo, se você gostou do conteúdo, dê o seu like, compartilhe, acesse o nosso canal, se inscreva na nossa página ou sugira temas que a gente possa estar trabalhando. Trazer as questões alimentares, trazer as ações que estão envolvidas no comportamento alimentar, abre um universo de possibilidades para a gente buscar esse entendimento da relação com cada alimento. E vou relembrar, é uma busca individual, é uma busca que cabe você, que está aí me assistindo, se permitir a olhar para o prato de comida, a escutar o seu corpo enquanto come, a ouvir os sentimentos que estão presentes quando você come cada alimento. Porque o nosso corpo nunca mente. Ele sempre vai dar o sinal, os sintomas que a gente precisa em cada momento. Mas se a gente cria muitas emoções, cria muitas situações, isso acaba sendo distorcido. Eu agradeço sua presença até aqui e te aguardo no próximo vídeo. Até mais.